Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Bíblia em Ação. Hoje nós vamos estar com um assunto bastante interessante, uma pergunta a qual é uma sugestão de vídeo que pediram para mim gravar. Nosso irmão Camargo, né? E o irmão Jó, que a gente chama ele de Jó, conhecido como Carioca, ali em uma das nossas congregações chamado em Quebec. E nós iremos estar, a sugestão de vídeo que ele pediu para mim gravar foi o seguinte. Eles fizeram a seguinte pergunta a mim. O cristão pode comer sangue? Né? Qual seria a posição bíblica a respeito disso? Será que o cristão ele pode comer sangue ou não pode comer sangue? Né? O que é que os irmãos, né, acham a respeito dessa opinião, né? E estudando e à luz da Bíblia, né, nós vamos usar a Bíblia para isso aqui. Nós vamos ver se é proibido comer sangue ou se a Bíblia abre algum espaço, alguma acessão para comer sangue, né? Porque há um grupo religioso que defende e que apoia e diz que o cristão ele pode comer sangue, né? E eles têm alguns argumentos a favor, a dizer que o ser humano ele pode comer sangue, o cristão. Estamos falando para cristão, para crentes, né? Então, tem um grupo religioso que diz que os seus argumentos falam que o cristão ele pode comer sangue. Ele diz que Jesus declarou limpo ou puro todos os alimentos. Jesus disse que não é aquilo que comemos que nos torna impuro. O problema é o nosso coração, segundo essa linha de pensamento, que diz que Jesus ele tornou limpo todos os alimentos. Jesus ele tornou limpo. Então, se Deus ele tornou puro todos os alimentos, então nós podemos comer o sangue. Essa linha de pensamento diz. Então o problema não é você comer o sangue, o problema é a nossa mente, ou a mente do ser humano, né, a respeito disso. E eles citam Marcos, que eu quero ler aqui, Marcos capítulo 7, e o versículo de número 18 ao versículo de número 20, que diz assim a palavra de Deus. Então lhe disse, assim vós também não condeneis, não entendeis, não compreendeis que tudo que é de fora entra no homem, não o poder contaminar, não pode contaminar. Aí diz assim, porque não é o que entra no coração, né, mas no ventre, e sai para lugar escuro, escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Finalzinho do versículo 19 do capítulo 7 de Marcos, né? E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Então, baseado nesse versículo aqui, que Jesus disse que ele diz, e considerou ele puro todos os alimentos, versículo 20 diz, e dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Então, baseado nesse versículo, essa linha de pensamento diz que todos os alimentos Jesus os considerou puro. Então, o ser humano ele pode comer. Porque o que contamina o homem não é aquilo que entra dentro dele, mas sim aquilo que sai. É a procedência do coração do ser humano que contamina o ser humano. Então, não estamos sujeitos às regras cerimoniais de pureza, né? Eles dizem isso. Então, ele diz assim, podemos comer de tudo. Então, nós podemos comer de tudo. Aí nós podemos ver Romanos, né? Ele cita Romanos, capítulo de número 14, versículo 14. Vamos ver o que a palavra de Deus diz, que a gente tem que andar pela Bíblia Sagrada, né? A gente tem que andar por dentro da Bíblia. Vamos ver o que é que a Bíblia ela fala. 14:14 nos diz assim, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa
coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim o considera, para que esse é impura. Então, Paulo diz que todas as coisas são puras, conforme o pensamento dessas pessoas. Então, a proibição era só uma recomendação, segundo esse conceito, segundo essa linha de pensamento. Então, eles pegam o texto de Marcos, pegam o que Paulo falou, né? E diz, olha, a Bíblia está dizendo que nós não estamos sujeitos mais às regras cerimoniais de pureza, né? Nós não estamos sujeitos às coisas do Antigo Testamento e a Bíblia ela não condena mais nós não comer o sangue. Então, ele mesmo, a Bíblia Sagrada está dizendo que todos os alimentos são puros. Então, nós podemos comer tudo e isso parte do conceito que a mente do ser humano é o que o contamina. Mas será que essa linha de pensamento está certa? Será que a Bíblia Sagrada ela não é bem clara em falar a respeito de alguns assuntos? Porque tem assuntos que a Bíblia Sagrada ela se omite em falar e fica complicado da gente entender. Mas esse é um assunto bem claro que a Bíblia Sagrada ela deixa claro para nós nos dias de hoje, né? E como um observador das Sagradas Escrituras, nós temos que analisar o que a Bíblia Sagrada ela fala a respeito deste assunto. E estudando a respeito deste assunto, né, dentro da área a qual eu gosto muito, que é a área da defesa da fé, que é a área da apologética, nós temos que defender aquilo que nós acreditamos e que eu acredito. Então, defendendo aquilo que eu acredito, eu não ficarei calado diante de tal questão, né? De que pessoas dizem e tentam me convencer que é permitido que o ser humano, ou que o cristão, ele possa comer sangue, né? Porque há vários alimentos dentro do cardápio brasileiro que vai sangue. Entre eles, alguns conhecidos, como nós podemos citar aqui o sarapatel, né? Que vai bastante sangue, né? Temos a chamada galinha cabidela, né? Ou que muitos conhecem em alguns outros lugares como galinha ao molho pardo, né? Então, temos esses cardápios que são bastante conhecidos dentro da cultura brasileira e que muitas pessoas gostam de comer. E até pessoas que não eram crentes, não eram evangélicas, comia, e agora, depois que passaram a aceitar a Jesus, aí fica sem saber se pode comer ou se não pode comer. Se ela pode fazer aquilo ali para o seu marido comer ou não pode fazer para ele não comer. Então, como é que fica diante dessa situação? Será que a Bíblia ela tem algo a respeito, fala disso? Claro que tem. E nós vamos partir primeiro para o Antigo Testamento, para depois nós passarmos para o Novo Testamento. E partindo a contrapartida para o Antigo Testamento, nós vamos ler o texto de Levítico capítulo 17, versículo 10 e mais alguns versículos, versículo 11, e vamos ver o que é que a palavra de Deus diz. Levítico capítulo 17, versículo 10 e alguns versículos diz assim: qualquer homem da casa de Israel, hoje dos estrangeiros, que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele eu me voltarei, e o alimentarei do seu povo. Eu eliminarei do meu povo, melhor dizendo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos entendo, dado sobre todo o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida, né? Então, nós vemos claramente aqui o próprio Deus dizendo no capítulo de número 17 de Levítico, versículo de número 10, diz que qualquer homem da casa de Israel ou qualquer estrangeiro que estava dentro da nação de Israel, dentre vós que comeu sangue, né? Que comer sangue, contra ele eu me voltarei e o eliminarei do seu povo. Isso é, qualquer pessoa, tanto hebreu como um estrangeiro,
que tivesse dentro da nação de Israel, que ele comesse sangue, Deus estava dizendo, vocês vão ser eliminados, vão ser mortos, né, por causa desse ato. Porque a punição aqui seria a morte de quem comesse o sangue, né? Deus iria eliminar, iria tirar do meio do seu povo. Então, eles iriam morrer. Então, o texto é bem claro. Deus proíbe para a nação de Israel, né, que nesse período aqui já está chamando de povo de Israel, mas eram os hebreus, né? Então, eles comer o sangue, né? Comer o sangue. Aí alguém pode dizer, mas, irmãos, isso é coisa da lei. É coisa que a lei ela permitia. Vamos dizer, são cerimônias naquela época, né? E outras coisas demais. Mas, se nós formos observar mais detalhadamente, nós vamos observar que a proibição de comer sangue existia antes da lei de Moisés, porque a lei ela foi dada no Êxodo. Mas nós vamos ver no livro de Gênesis, muito tempo antes da lei, que já havia proibição, não para a nação de Israel, mas para todo homem não comer o sangue. Todo ser humano não comer sangue. Nós podemos ver e vamos ler Gênesis capítulo 9, e o versículo 3 e 4. Vamos ver o que diz Gênesis 9, e versículo 3 e o versículo de número 4. Que vai dizer assim, ó, o 3 e o 4. Tudo, né, o que se mover e viver, se vos há para alimentos. Isso é, vocês podem comer para alimento, né? Como vos dei a erva verde, tudo vos dou graça. Carne, porém, da sua vida, né? Isto é, com seu sangue não comereis. Então vemos que antes da lei, muito tempo antes da lei, já no Gênesis, que é o livro do início, né? Então vemos Deus falando para Noé e seus descendentes, dizendo o seguinte, olha, tudo eu vos dei, todo alimento, todos os animais, toda a erva do campo, toda a fruta, tudo eu vos dei. Quando eu criei o mundo eu fiz tudo isso. Só que tem uma coisa, da carne vocês podem comer, né? Carne, né? Vocês podem comer da carne, porém com a sua vida, ou da vida que há da carne, isto é, o seu sangue, não comereis. Vocês podem comer a carne, mas não podem comer o sangue que está naquela carne. Então, Jesus está dizendo, o próprio Deus aqui está dizendo no texto, ele está sendo claro, antes da lei vir, já existia, e o próprio Deus dizendo que não é só para os hebreus, não só para os israelitas, não só para os estrangeiros, é para toda a raça humana, ele está dizendo aqui. Toda a raça humana. Porque é a nova geração que estava vindo. Porque Deus havia destruído tudo antes. E agora estava vindo a nova geração. E Deus está dizendo a essa nova geração, aí vocês vão comer de tudo, mas não podem comer do sangue. Vocês não podem comer do sangue sufocado, de maneira nenhuma. Vocês não podem comer, né? Então vemos isso antes da lei, né? Aí você pode ainda não estar, vamos dizer, convencido, né? Que a Bíblia ela proíbe o sangue. Aí você pode dizer, mas isso aí é o Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo diz que Cristo aboliu o Antigo Testamento. E a palavra abolir ali não quer dizer que o Antigo Testamento não nos sirva mais. Abolir ali é que ele cumpriu as normas do Antigo Testamento e que aquilo que o povo de Israel fazia não serve mais para a gente, claro. As leis do sacrifício, né? Aquelas práticas cerimoniais do tabernáculo, aquilo não serve mais. Né? Aquilo ali era uma tipologia mostrando o que iria por vir, era algo que estava por vir, né? Então, era o Antigo Testamento. Então, vamos partir para o Novo Testamento, aonde houve um concílio lá na igreja em Jerusalém, e vamos ver o que ficou decretado naquele concílio, lá no livro de Atos, capítulo 15, já que o Antigo Testamento não serve para muitos, né? Porém, para mim a Bíblia toda ela serve. Vamos para o Novo Testamento, porque a Bíblia ela se completa tanto o Antigo como o Novo. Se você tirar o Antigo Testamento, o Novo vai ficar, vamos dizer, incompleto, porque o Antigo Testamento ele vai revelar o Novo.
né? Porque é no Antigo Testamento que está as promessas da vinda do Messias, é no Antigo Testamento que está a promessa da nossa da redenção, é no Antigo Testamento da onde mostra a descendência de Jesus, é no Antigo Testamento que nós vemos aonde Deus ele fez o primeiro casamento, é no Antigo Testamento onde nós vemos aonde Deus estabeleceu as leis, é tudo no Antigo Testamento. E o Novo Testamento só veio cumprir o Antigo Testamento, né? E Jesus ampliou, né? Melhorou, vamos dizer assim, mais do que nos deixou uma clareza maior. Atos 15, versículo de número 19. 15, versículo de número 19 e o 20. Vamos ver o que ficou decretado lá no concílio, né, de Jerusalém. 15 e versículo de número 19 e 20. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Então veja aqui, você vai ver que havia as pessoas gentílicas que tinham se convertido ao judaísmo, né? Que estavam agora no meio dos judeus. Então agora havia dois povos juntos, né? Gentílicos e o povo judeu. Mas escrevo-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas e da carne de animais sufocados e do sangue. Veja aí que está citando o sangue. Então, aqui no concílio, a qual foi Tiago, o irmão de Jesus de sangue, está dizendo essas palavras, né? O próprio irmão de Jesus de sangue está dizendo essas palavras aqui, que os novos convertidos, que estavam se convertendo, saindo eram gentílicos, estavam se convertendo ao judaísmo, ao cristianismo agora, né? Eles deveriam agora fazer o quê? Se abster das relações ilícitas, se abster das contaminações das carnes oferecidas aos ídolos, né? E também do sangue. Ele diz, vocês têm que se abster do sangue, não pode comer o sangue. Aí nós vamos para o versículo 29 do mesmo capítulo 15, né? Que vai nos dizer assim: que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vós guardardes saúde. Então, ele diz, olha, vocês têm que se guardar dessas coisas. Vocês têm que se abster dessas coisas. Isso é, exclua do cardápio de vocês essas coisas, da mesa de vocês essas coisas, excluam. Exclua da agenda de vocês essas coisas que eu vou lhe dar. Ele começa a dar uma lista. Olha, animais sufocados vocês não vão poder comer, o sangue vocês não vão poder comer, relações ilícitas vocês não podem mais agora, que converteram ao cristianismo, não podem mais fazer, né? Então, cuidado com as coisas sacrificadas a ídolos, vocês não podem tocar nessas coisas. Então, cuidado, se abstenham dessas coisas. É o Novo Testamento agora. É o Novo Testamento que está dizendo que nós não devemos comer a carne sufocada, o sangue que é oferecido aos ídolos, né? Então, devemos, o Antigo Testamento está falando e o Novo Testamento está confirmando, né? Nós vemos que Deus estabeleceu para o povo hebreu no Antigo Testamento, mas ele não aboliu no Novo Testamento. Ele está confirmando que isso ainda está valendo, porque aqui ele poderia excluir, né? Como, por exemplo, o povo na Antiga Aliança guardava-se o sábado, né? No Novo Testamento, nós vemos que Jesus, ele não guardava o sábado, né? Não precisou guardar o sábado, né? Então, esse mandamento aí, Jesus, ele não, como podemos dizer assim, esse mandamento aí é um mandamento da onde, na Antiga Aliança, o sábado era um dia que Deus pediu para que o povo separasse para ir adorá-lo. Era aquele dia eles tinham que se dedicar a Deus. No Novo Testamento foi diferente. Cristo, ele veio, cumpriu a missão e ele fazia a obra de Deus no sábado.
trabalhava e curava no sábado, coisas que o povo da antiga aliança não podia fazer no sábado, no Novo Testamento Jesus fez, entendeu? Então, e se Jesus fez é pecado? Não, porque ele é o próprio Deus, foi ele que estabeleceu aquela lei. E no Novo Testamento, ele diz que essa lei agora não estava revogando, e se resumiria o antigo, as leis todinha do Antigo Testamento, do amor ao próximo, né? O amor ao próximo é o que Jesus mais fala, né? Então, todas aquelas leis, aquelas cerimônias, aquelas coisas do Antigo Testamento se resumem ao amor ao próximo, né? O amor a Deus, a adorar a Deus também, e tudo isso, né? Então se resumiu a isso. Então, o Novo Testamento está confirmando que nós cristãos, e afirmo eu aqui, que cristão, crente em Jesus, não pode comer o sangue de maneira nenhuma. Amém? Que Deus, ele nos abençoe, que Deus, ele nos ajude. Deixe seu comentário. Se quiser sugerir algum tema, sugestão para vídeo, pode sugerir. Mas, respondendo e trazendo a questão dos nossos irmãos em dúvida dele, a resposta para as dúvidas dele é: não pode comer carne, ou melhor dizendo, não pode comer o sangue, né? O cristão em Cristo Jesus não pode comer o sangue de maneira nenhuma. A Bíblia, ela é quem fala. Amém? Que Deus ele abençoe. Ore por nós, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal para que cada vez mais nós podemos estar levando a mensagem a outras vidas. Amém? Que Deus ele nos abençoe em nome de Jesus.